partilhar aqui o meu ecrã para ficarmos já aqui. Perdão. Portanto, como eu estava a dizer, nós temos uma aplicação que se chama Business Planner. É uma aplicação direcionada, vocacionada para a elaboração de planos de negócio, reestruturações também de empresas ou reestruturações de negócios, se for esse o caso. E ele tem três vertentes. Vertente do plano de negócio e plano estratégico. O plano estratégico tem grande parte dos componentes que tem o plano de negócio, portanto, e digamos está mais direcionado para empresas que queiram fazer, eventualmente empresas até já existentes, queiram fazer a sua alteração do seu plano estratégico. Muitas vezes pode ser necessário também fazer como anexo a um plano de negócio, algo mais completo. Depois temos o plano de negócios também. E na primeira linha, digamos, vem o estudo de viabilidade, ou o plano, nós chamamos de plano financeiro, mas ao fim e ao cabo é a área que está vocacionada para o estudo de viabilidade. Antes de eu entrar mais nas questões mais concretas da aplicação e como é que trabalhamos com este programa, explicar só aqui que os conceitos que nós aqui utilizamos são os conceitos estudados pelas business schools e, inclusive, a minha área também de experiência é a área também docente do ensino superior. Nós temos este software a funcionar com algumas startups também, não só com empresas desse género, mas também empresas que se candidatam a planos de estruturação ou projetos de investimento. Portanto, tem aqui uma abrangência muito grande. E o que nós seguimos em termos teóricos é, digamos, os modelos de plano de negócios, os modelos de plano financeiros, aquilo que vem, digamos, nos compêndios, nos livros, e é ensinado como boas práticas dentro do ensino superior e que também é utilizado depois na parte, digamos, na parte empresarial, na parte real. Portanto, eu vou se calhar começar aqui pelo plano financeiro. A aplicação é muito fácil de trabalhar, ela permite criar vários planos vários projetos, portanto é ilimitada nesse sentido. Ela tem, como eu disse, três áreas, portanto, plano financeiro, plano de negócio e plano estratégico. No plano financeiro, se eu quiser desenvolver um projeto de investimento, eu quiser fazer a análise do estudo de viabilidade, é aqui que eu vou começar. Portanto, o programa tem, nós temos estes menus que aparecem sempre aqui do lado esquerdo, são menus que permitem enquadrar digamos, toda a estrutura dos diversos planos e também permitem que o utilizador vá seguindo passo a passo as várias etapas do preenchimento dos vários planos. Não quer dizer que o utilizador possa, e pode andar aqui a preencher de forma avulsa os diversos mapas, mas este enquadramento, digamos, permite que os utilizadores olhem para ele e saibam que está ali uma estrutura completamente uniformizada e direcionada para aquilo para o tipo de plano que vamos fazer. Portanto, um plano de negócios começa basicamente com os pressupostos. O programa tem, ou um plano financeiro, o software tem aqui, eu estou a mostrar a versão PT, mas pronto, é a versão, por exemplo, para Angola, por exemplo, para Cabo Verde. Em termos de interface, ela funciona da mesma maneira, portanto, e os pressupostos também de projetos e de estudos de viabilidade seguem os mesmos trâmites. Aquilo que nós temos aqui é temos um primeiro ecrã de pressupostos, onde eu coloco algumas taxas de inflação, algumas taxas de prémios de risco, etc., que vão ser importantes para criar depois mais à frente alguns rácios de rentabilidade. Depois temos a área do investimento, ou seja, o programa começa pela área do investimento. É aqui neste mapa que eu aqui já tenho um projeto pré-preenchido, portanto já tenho alguns elementos, é aqui que nós iniciamos o nosso projeto. Portanto, nestas áreas eu tenho separados por ativos tangíveis e ativos intangíveis. É possível eu inserir e orçamentar todo o meu investimento. Neste caso aqui no equipamento básico, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo que há um investimento em máquinas para a minha produção
logo no arranque do projeto. Nós utilizamos este conceito do ano zero, que é um conceito muito utilizado em análise de projetos de investimentos, porque a partir do momento em que se utiliza o método dos cash flows descontados, ou o discounted cash flows, que nós utilizamos, este método é muito utilizado. Portanto, então temos o conceito do ano zero. No ano zero aqui o que nós colocamos é o início, é o arranque, é definido como o arranque do investimento. Neste caso nós temos aqui um projeto de investimento que tem 5 anos, e este projeto de investimento, ao ter 5 anos, significa que eu vou fazer investimento no início, no arranque, então eu vou colocá-lo no ano zero. O ano zero é o ano 2020, só que é o início do ano 2020, ou seja, é o momento inicial onde eu faço o investimento. Se eu fizer depois investimentos, e pode acontecer projetos onde eu tenho investimentos a meio do horizonte temporal do projeto, do período de vida do projeto, eu então posso colocar aqui mais investimentos. Então, neste caso, numa sala que não é editável, eu não posso mexer nela, no modo de demonstração, mas eu podia colocar aqui no meio mais projetos, ou seja, eu podia chegar aqui e dizer que tenho um projeto de 100 mil euros no ano 2020. O que eu fiz aqui foi também adicionar mais uma linha, ou seja, eu posso adicionar as linhas que eu quiser. Sempre que me aparecem estes quadros nós chamamos de quadros dinâmicos, são quadros que não estão só nos investimentos, mas também na parte da orçamentação das vendas e dos custos. O programa permite adicionar e também um tipo de investimento. Nós temos subdividido por áreas, no caso aqui dos ativos e dos investimentos. Temos equipamento básico, transporte, equipamento administrativo, por exemplo. Este já é um exemplo que já está pré-preenchido e significa que eu aqui, neste meu investimento, neste meu projeto, eu tenho computadores e algum imobiliário para o escritório e vou fazer este investimento, ou seja, vou comprar estes equipamentos e vão entrar como investimento. Uma área depois, a partir do momento em que eu faço o investimento, aqui também temos os projetos, digamos, tudo o que são ativos intangíveis, software, propriedade intelectual, goodwill, etc. Sempre que eu tenho investimentos, esses investimentos pressupõem depreciações ou pressupõem amortizações, que é também um elemento muito importante para o cálculo do discounted cash flows. A partir do momento em que eu defino quais são os meus investimentos, eu aqui no equipamento básico defini que teria estes investimentos no arranque do projeto, eu vou ao menu 3 e tenho as depreciações, ou seja, se eu chegar aqui, menu 3, ativos tangíveis e equipamento básico, eu tenho as mesmas linhas lá inseridas, aliás até vem aqui a linha em branco que eu acabei de inserir, e eu posso definir investimento em investimento, a taxa de amortização, ou seja, o programa permite definir uma taxa de amortização específica para cada um item, ou seja, permite-me fazer esta tipo de personalização, o que é uma grande vantagem, porque eu podia estar a fazer só, olha, ok, então tenho digamos, um volume de resumo de investimento de 2 milhões, então isto é a média da taxa de amortização é 20%. Portanto, isso podia ser feito, mas não seria muito correto porque se calhar não estaria a ser muito rigoroso. Ao passo que aqui é possível eu chegar aqui e definir uma taxa, digamos, de amortização para cada um dos itens. Aqui neste caso eu defini 20% para cada um e automaticamente o software faz esse cálculo. É possível também colocar aqui nos investimentos, definir IVA, se existirem imposto de valor acrescentado ou imposto sobre o consumo em determinados investimentos, que sejam reembolsados, então é aqui que eu coloco e da mesma maneira que eu posso atribuir taxas diferentes para cada item, se for esse o caso, ou seja, se for tudo a 23% ou 10% ou 14%, seja o que for, eu posso colocar para todos, mas se existir algum investimento, algum produto que tenha taxa diferenciada, então eu posso medir especificamente. Então isto segue, seguindo aqui todos o pressuposto de um plano de estruturação, de um plano de viabilidade, temos o investimento, temos as depreciações e agora vamos para a área dos rendimentos, ou seja, como é que eu vou orçamentar as minhas vendas? Pois bem, eu tenho aqui uma área de resumo de exploração, onde eu posso ver
tudo o que eu coloquei, o que eu orçamentei em termos de vendas de produtos, prestação de serviços, neste caso aqui de produtos, não é uma empresa que tenha produtos, é uma empresa que desenvolve, que comercializa serviços e mercadorias, neste caso, neste exemplo, e de referir que, se estão aqui a reparar, os mercados. O programa, esta nova versão, que nós lançámos há relativamente pouco tempo, ela tem uma característica nova que é a possibilidade de eu trabalhar com vários mercados. Eu posso definir até 3 mercados para poder orçamentar os meus produtos. Isto facilita imenso em termos de especificação dos produtos, serviços ou mercadorias que eu vou vender, porque em termos depois de plano de negócios pode ser importante fazer essa distinção, até porque pode haver estratégias, quando eu for para um plano de negócio ou para um plano estratégico, eu posso ter estratégias específicas para cada, que seja absoluta que sim, se eu tiver um mercado internacional ou um mercado de exportação, se calhar a minha estratégia de internacionalização tem outros pressupostos que a estratégia para venda nacional não tem. E o programa, eu vou aqui às prestações de serviço, por exemplo, nós temos definido aqui 3 menus. O mercado 1 é definido neste exemplo como mercado nacional, o mercado 2 como mercado comunitário, o mercado 3 como mercado extracomunitário. Vamos a falar isto num cenário para Portugal. Mas eu posso alterar estas designações de mercado. Ou seja, eu posso dizer, ok, o meu mercado nacional, mas aqui o meu mercado comunitário é outra coisa. Ou seja, o mercado pode ser um mercado África, um mercado China, ou pode ser um mercado Europa. Então aqui nas definições é possível eu alterar estas designações. Ou seja, se eu alterar aqui estas designações e ok, eu estou a alterar as designações desses mercados. Os valores que eu estou lá a colocar são valores específicos daquele mercado, mas eu simplesmente alterei os nomes que o programa já traz por defeito. Okay? No caso das prestações de serviços, como é que se orçamenta? Ou seja, eu aqui tenho um exemplo de 2 serviços. Se eu vier aqui às vendas de mercadorias, tenho também para o mercado nacional a venda destas mercadorias. Para o mercado comunitário, o mercado da União Europeia, por exemplo, tem a venda de um produto. Mas eu posso adicionar mais, ou seja, aqui só estou a ver 1, aqui estou a ver 2. Existem estes botões aqui do lado, sempre que eles aparecerem significa que isto é um mapa dinâmico e que me possibilita adicionar mais produtos, ok? Posso colocar aqui uma box 3 e dizer que ela é vendida, portanto, tenho as minhas quantidades e o programa permite fazer copiar e colar e estender isto para as outras colunas de uma forma muito rápida. Automaticamente, se reparar, ele adicionei aqui box 3, o programa adicionou a box 3 aqui nas quantidades, e se eu lhe disser que vou vender 10 unidades de cada uma, posso estender isto para as unidades e automaticamente eu tenho aqui a minha projeção para a box 3. Okay? Como disse, ele permite fazer isto para os vários mercados, pronto, a orçamentação, e depois tem aqui a parte do IVA também, ou seja, existe aqui um menu separado, 4.7, que é o IVA, e no IVA eu posso definir e também a percentagem de imposto sobre o consumo que eu vá ter. Ou seja, e automaticamente o programa faz-me esse cálculo. Eu posso ter um produto a 23%, como posso ter um a 20%, como posso ter um a 14%, opa, independentemente daquilo que é. Eu dou um exemplo para Portugal, por exemplo, nós estivemos, então neste caso aqui estivemos a falar de compra de mercadorias, não estamos a falar para mercados. Eu posso comprar a mercadoria no meu mercado nacional com IVA, não é? E eu vou deduzir isso, mas depois quando vou exportar eu não tenho IVA, eu posso pôr 0. Ou então, cá no mercado em Portugal, nós temos as ilhas, o arquipélago dos Açores e a Madeira, onde as taxas são diferenciadas. Então, significa, eu posso muito bem, pode haver diferenças entre a venda e a compra das mercadorias entre o mercado nacional e o mercado da Madeira e o mercado dos Açores. Então, significa que eu tenho que ter a possibilidade, e o programa permite isso, de eu fazer essa distinção de taxas, ou seja, torna as coisas um bocadinho mais específicas e mais assertivas. Bom, a partir do momento em que eu faço as projeções da minha exploração, então agora há uma área onde eu tenho que explorar, que é a parte dos gastos. Então se eu vier aqui já tenho os rendimentos, passo ao menu 5, que é os gastos de exploração, eu faço aqui o resumo também do custo das mercadorias, dos fornecimentos e serviços externos. O que é que me permite fazer
orçamentar. Os FSEs, tudo o que tem a ver com fornecimentos e serviços externos que sejam decorrentes da exploração da empresa, coisas como combustíveis, águas, material de escritório, rendas, seguros, etc., que são necessários colocar. O programa faz aqui esse cálculo. O custo das mercadorias também, ou seja, automaticamente, se eu aqui nos rendimentos de exploração, eu digo que vou vender mercadorias, é suposto que eu tenha custos com a compra dessas mercadorias, ou seja, eu não as produzo. Então o programa tem aqui uma opção muito fácil e muito rápida de integrar, que é a parte da orçamentação de custos de mercadorias através de uma percentagem, ou seja, significa que eu digo que qual é a minha margem de custo que eu tenho nestas mercadorias. Neste caso, na box 1 e 2, eu tenho 60% e 65% de cada. Nesta aqui eu posso dizer, ok, eu vou vender isto, a minha margem de custo é 25%, ou é 50%, portanto 50% eu compro um valor e depois tenho um custo de 50%. E automaticamente o programa faz o cálculo do custo destas mercadorias, ou seja, isto tudo vai para balanços e demonstração de resultados no final, que são mapas que também são importantes de reter. Então eu aqui orçamentei o investimento, orçamentei, defini quais eram as minhas taxas, só taxas, porque já estava tudo definido previamente no investimento, quais são as taxas de amortização, defini qual é a minha orçamentação, qual é a minha previsão de vendas para os próximos, neste caso, 5 anos, e já agora estou a falar de 5 anos, mas o projeto, o Business Planner, permite trabalhar até 20 anos, ou seja, eu posso definir um projeto de investimento para 5, 6, 10 anos, 15 anos, 20 anos, depois depende do tipo de especificidade que tem esse projeto. Projetos de maior investimento, de longa duração, portanto o programa permite fazer projeções até 20 anos. Neste caso aqui, eu estou a definir a parte do investimento, como disse, a parte das amortizações, a projeção das vendas e a projeção de alguns custos. No caso dos gastos de exploração, por exemplo, eu esqueci-me de referir, aqui também os gastos de pessoal, portanto, tenho um mapa detalhado com aqueles itens que eu defini como categorias ou funcionários ou colaboradores que são necessários para este projeto. Mais uma vez, isto aqui é um exemplo onde tem aqui responsáveis de logística, técnicos de distribuição, etc. Mas eu posso alterar os nomes, até posso adicionar mais itens, posso pôr em vez de tipo comerciais, posso pôr mecânicos, por exemplo, ok? E eu defini mecânicos, eu aqui defino o número de pessoas que eu vou contratar no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, não quer dizer que tenha de ser tudo igual. Eu estou a definir depois aqui o vencimento mensal. O programa tem em algumas áreas, ele pergunta quais são as percentagens para gastos fixos, para custos fixos. Isto permite que o programa faça o cálculo depois do ponto crítico, do break-even do projeto, ok? Depois, pelos gastos, nós temos outros gastos que eventualmente possam ter, mas isto é raramente utilizado pelos nossos clientes, imprentidade de inventários, etc. Digamos, isto às vezes é mais decorrente de empresas que já existam. Já agora estou a falar sobre empresas que já existam. Existe este menu, no caso aqui o 17, permite a inclusão de balanço e demonstração de resultados históricas. Okay? Significa que eu depois também, se é uma empresa onde eu estou que já é existente e está a candidatar a um projeto de investimento, a uma candidatura, a uma reestruturação, é lógico que esses históricos estejam incluídos dentro do programa. Então é aqui nesta zona que eles são incluídos. Porquê? Porque depois há amortizações e até financiamentos que vêm do histórico e que são importantes continuar nos anos futuros do projeto. A partir do momento em que eu defini a parte dos rendimentos, dos investimentos, depreciações e a parte da exploração, rendimentos e gastos, o programa faz o cálculo, já faz aqui o cálculo de alguns mapas, no caso do fundo de maneio, que são mapas totalmente calculados pelo programa. Okay? Nós sabemos todos que estes mapas em Excel custam imenso a criar, uma tabela destas com ligações e para equilibrar os balanços, etc., custa bastante a desenvolver. Neste caso aqui, o programa faz esses cálculos de forma automática e equilibra o balanço. Depois passamos a uma fase muito importante que é
antes de nós podermos olhar para o projeto de investimento, ou seja, temos a parte dos investimentos, temos a variável de exploração, os cash flows de exploração, tanto os gastos como os rendimentos, e depois temos a parte do financiamento, como é que eu vou financiar o projeto. Então, o programa tem uma opção muito interessante, que é de fazer cálculos de planos de financiamento. Se eu vier aqui à origem do financiamento, ele faz automaticamente o cálculo de quais são as necessidades que o projeto tem. Nós temos uma ideia, ok, nós vamos investir 1.000, 1 milhão, meio milhão, 200 mil euros ou 200 mil dólares, porque o programa permite trabalhar com várias moedas, e o que o programa faz faz um cálculo, a partir do momento que nós estamos a inserir projeções de investimento e de rentabilidade ou de exploração, o programa faz um cálculo das necessidades de investimento. Okay? A partir daqui, nós podemos criar planos de financiamento, planos de amortizações. Esses planos de amortização, neste caso aqui o programa tem como exemplo um só, mas eu posso criar vários planos de amortização. Ou seja, significa que eu posso ter vários empréstimos dentro do programa e o programa faz esse cálculo. Como é que ele faz? Imaginem que eu queria adicionar aqui um novo plano de financiamento. Então bastava-me eu vir aqui à opção de novo, portanto adicionar, e o programa colocava aqui alguns pressupostos e o programa, imaginem que é um financiamento de 100 mil euros, quer dizer que são taxas de 5%, isto vai ter 24 meses, posso dizer quando é que começa este investimento, pode ser que comece dia 1 de janeiro, se é mensal, o programa permite definir se é um empréstimo sem períodos de carência ou diferimento, se tem períodos de carência, às vezes isso é importante para alguns projetos, os primeiros empréstimos, ou não haver pagamento de juros e reembolsos, ou então não haver tanto as duas, ou então só haver pagamentos de reembolsos. A partir daqui eu faço calcular o plano, falta uma carência que eu não coloquei, calcular o plano de pagamentos e automaticamente o programa adiciona aqui o plano número 2 e colocou aqui mais um plano de empréstimos. Como veem, ele calculou isto de forma imediata. Ou seja, os 24 meses que eu tenho aqui da amortização de um empréstimo de 100 mil euros. Eu também posso chegar aqui e alterar. Imagino que eu negociei com o banco e o banco diz-me assim, olha, ok, já não é 5%, mas isto vai passar para 4,5%. Então, eu seleciono o plano número 2, que eu posso selecionar aqui os vários planos, seleciono o plano número 2, clico aqui no botão e faço a alteração da taxa e automaticamente calcular o plano de pagamentos e o programa volta-me a calcular o mesmo projeto, mas desta vez o mesmo plano de empréstimos, desta vez com 4,5% de taxa. Okay? Se eu não quiser este projeto, posso chegar aqui e posso apagar e ele desaparece-me do projeto e já não conto com ele. E já que eu estou a falar de financiamentos, e os financiamentos são entram diretamente dos cálculos de viabilidade do projeto. O programa tem, esta nova versão, tem aqui uma coisa muito interessante que é este simulador. Este simulador nós incluímos este simulador porque ele permite fazer cálculos à parte, simular projetos de financiamento totalmente independentes do plano do projeto de investimento que eu estou a trabalhar. Ou seja, neste menu set, todos os planos de empréstimos que eu colocar aqui são logo integrados dentro do programa, mas se eu quiser fazer simulações, imagina que eu quero negociar com o banco e não quero ainda colocar nada dentro do projeto. Então eu posso chegar aqui ou simplesmente até utilizar este simulador para fazer uma coisa que é, eu vou negociar uma coisa qualquer com o banco e quero saber qual é que seria, digamos, a melhor taxa para pedir ao banco e qual seria, digamos, a minha margem de negociação. Eu também posso chegar aqui e carregar em pressupostos, carreguei no simulador, não é? Aqui nesta zona onde diz simulador, o programa abre este mapa, carrega em pressupostos e digo, ok, então eu vou negociar, isto é com o banco X, e eu vou dizer que, olha, eu vou pedir 200 mil e vou negociar isto com uma taxa de 7% e nós vamos colocar aqui 36 meses, a uma taxa mensal, trimestral, o que eu quiser, e vamos começar isto a partir de, sei lá, dia 1 de maio, pronto. Vamos a partir de maio, nós vamos a amortizações constantes e eu vou querer que isto calcule com 2 períodos de carência, ou seja, é aquilo que eu vou negociar com o banco. Olha, durante 2 meses
eu não vou pagar, não vou fazer reembolso de capital, só vou pagar juros. Então, calcula o plano e o que o programa faz é automaticamente calcula com os 200 mil euros, ou 200 mil dólares, ou 200 mil yuans, ou seja o que for, a moeda que nós queremos utilizar, automaticamente o software faz o plano todo de pagamentos. Okay? E chega, faz depois um mapa que é o agregado anual e faz o agregado por mês ou por períodos. Aqui o TC são os períodos de carência que estão aqui definidos, ou seja, significa que nos 2 primeiros meses, foi aquilo que eu coloquei, não vou fazer reembolsos. Eu depois posso guardar esta simulação, posso fazer guardar e guardo isto e guardo isto como financeira 01, pronto, é a minha simulação. Posso imprimir o plano ou posso até exportar o plano para Excel se quiser trabalhar melhor. Fecho isto. Se eu mais tarde voltar com um novo feedback do banco, ou das duas uma, ou eu vou alterar a simulação aqui e digo assim, ok, vou abrir a simulação que eu guardei ainda há bocadinho, que é esta, e vou alterar o plano, porque consegui negociar com o banco pelo menos 6% e vou conseguir negociar mais 2 meses no prazo de carência. Então, eu faço recalcular o plano e o software faz novamente o cálculo. Adicionou já aqui mais dois planos e refaz isto tudo, ou seja, recalcula. Portanto, isto é um instrumento muito, muito importante de cálculo financeiro. Que normalmente ou nós temos que fazer isto com folhas de cálculo muito complexas, ou é o banco que faz, não é? E o banco faz com certeza isto, ou então utilizamos uma calculadora financeira, que às vezes leva muito tempo para dar e só eventualmente os resultados finais. Nós aqui temos um plano todo esquematizado. E este plano pode nos dar um grande auxílio de nós irmos negociar com o banco e permitir saber, ok, de facto são estes os pagamentos que eu vou ter e a percepção do que é este financiamento. Mais uma vez eu posso guardá-lo, vou aqui guardar o meu plano, a minha simulação. Imaginem que esta simulação tinha a ver com um empréstimo que eu estava a negociar para a compra de umas máquinas para este projeto de investimento. Então aqui, para além de eu possibilitar-me inserir novos planos, eu posso inserir planos financeiros, planos de financiamento, usando uma simulação. Então eu vou agora fazer de modo que entenda como é que eu consigo integrar uma simulação feita pelo simulador dentro do meu próprio projeto. Então tenho aqui esta opção em financiamentos de importar a simulação, seleciono, vou à procura do fecheiro, ele tem uma extensão específica que é o UNIC PF, o UNIC Plano Financeiro, Plano de Financiamento, faço Open e o projeto foi adicionado ao projeto 2, o plano número 2, e que corresponde àqueles 200 mil euros a 6% com 4 períodos de carência que eu negociei. Okay? Automaticamente a simulação que já estava trabalhada eu voltei a adicionar. Isto tem esta vantagem de eu estar a trabalhar com um simulador à parte, ao passo que aquilo que eu desenvolver aqui no simulador, calcular no simulador, ele não tem influência no projeto. Tudo o que eu adicionar dentro deste menu do 7.31 já tem influência no projeto. Portanto, estes cálculos que eu agora acabei de introduzir, de forma automática via a simulação, já vai ter influência no projeto. Portanto, eu vou apagá-lo daqui, que é para não estrovar a parte da análise. Esta é uma parte muito interessante e uma ferramenta muito interessante que o Business Planner tem de poder calcular os planos de financiamento. Ou seja, a lógica será sempre não tirar, para quem está a desenvolver o projeto, não tirar o foco, que é pensar o projeto com pés e cabeça, desde o início até ao fim, e utilizar ferramentas que consigam tornar o preenchimento de um projeto de investimento e o cálculo, especialmente o cálculo de muitos dos indicadores, todos os indicadores, digamos assim, de uma forma muito mais ágil, muito mais rápida de utilizar. Ou seja, desenvolver um projeto com o software Business Planner torna-se muito mais rápido do que se tiver que fazer uma folha de cálculo, preparar a folha de cálculo, verificar erros da folha de cálculo se existe ou não, portanto, e colocar muitos dados que, neste caso do programa, já são depois reagrupados e reestruturados. A partir do momento em que eu tenho digamos, as 3 componentes, investimento, exploração e financiamento, eu depois posso ir analisando os vários mapas que o programa preenche automaticamente. Orçamento de tesouraria, orçamento financeiro, o balanço, cash flows previsionais, tudo mapas que o programa preenche de forma automática.
Ao chegar aqui aos cash flows, começamos a entrar na área da análise da viabilidade. O programa faz o cálculo dos cash flows de exploração, dos cash flows de investimento, de forma automática, inclui o investimento em fundo de maneio, etc. Faz o cálculo dos cash flows descontados e depois tem aqui uma análise dos cash flows. Ou seja, eu chego aqui e tenho, o software utiliza a metodologia do WACC, do cálculo utilizar uma taxa de atualização baseada na ponderação dos capitais, próprios e alheios, e chega ao cálculo do VAL, valor atualizado líquido, da TIR, da taxa interna de rentabilidade, do prazo de recuperação, ou payback, e do retorno do investimento, ou ROI, Return on Investment. Estes são os 4 indicadores principais de que qualquer investidor vai olhar para o vosso projeto e vai perceber se ele tem ou não viabilidade. Não é? E vocês vão desenvolver um projeto com base no pressuposto de viabilidade. E estes são os indicadores que, através desta metodologia de discounted cash flow, ou de cash flows descontados, o software calcula o VAL. Depois temos um dashboard de decisão, onde nós temos, digamos, esta informação mais esquematizada. Este gráfico aqui é um gráfico muito interessante, porque o gráfico mostra-nos a localização da TIR, que é a taxa, para a qual, se eu atualizar os meus cash flows, o VAL é igual a 0, ou seja, é o meu ponto morto do ponto crítico do projeto, é a zona onde eu, se tiver aquela rentabilidade, não ganho nem perco dinheiro, e depois temos o cálculo do VAL utilizando uma taxa menor, que permite, como estão a ver, portanto, o distanciamento entre esta taxa e esta taxa de rentabilidade do projeto é significativa, o que pressupõe que este projeto, para além de ser viável, tem um excelente indicador de VAL, que é, digamos, o excedente que o projeto vai ter no final do ano de vida. Este mapa este dashboard de decisão permite ainda fazer algumas simulações. Uma das vantagens que este programa tem é, de facto, eu desenvolvo um projeto, mas eu depois aqui posso, de uma forma muito rápida, fazer algumas simulações. Imaginem que eu quero desenvolver um cenário pessimista. Digo assim, ok, mas imaginem que, segundo este cenário que eu desenvolvi, pode haver um cenário onde os meus custos aumentam a 20%. E eu coloco aqui 20% no topo, e o que acontece é que o programa já não apresenta cálculos nada viáveis. Imaginem que eu coloco isto para 5%. Okay? Já estamos aqui a ver que o VAL, apesar de já estar quase no limite da viabilidade, mas é uma TIR baixa, ou seja, porque a minha taxa taxa de atualização foi 10% e a minha taxa interna de rentabilidade é inferior, ou seja, significa que é um indicador negativo, que é para não aceitar o projeto, e o VAL também é negativo, significa que ao final dos 5 anos eu ainda não consegui pagar o meu projeto e não estou a ter rentabilidade. Portanto, se eu voltar a pôr os gastos a zero, volta tudo ao início, ou seja, eu posso fazer isto com o investimento, com a taxa de atualização, com as vendas, com os prazos de pagamento em dias ou os prazos de pagamento de recebimento, que podem ser interessantes, se eu tiver, depende do tipo de negócio que eu estou a trabalhar. Portanto, estes dashboards de decisão são calculados de uma forma muito rápida, a partir do momento em que eu coloco investimento, a parte de exploração, gastos e custos, e a parte do financiamento. Automaticamente eu já começo aqui a ter uma visão do que é o projeto. À medida que eu vou tendo os dados, é normal que eu depois vá afinando alguns pressupostos a montante, como se calhar se eu posso investir um bocadinho mais, ou se eu tenho maior rentabilidade, se calhar aquele investimento que eu estava a pensar não fazer, se calhar posso fazer agora, pronto. E isso eu posso voltar atrás e fazer as alterações que eu quiser aqui ao equipamento, ao equipamento administrativo, tudo o que é investimentos, posso aumentar, posso rever as vendas, posso aumentar as vendas, posso fazer qualquer tipo de alteração que permita eu alterar estes indicadores aqui no final. Temos também depois, em termos de simulação, uma análise de sensibilidade, onde é possível também fazer aqui algumas simulações, fazer variações percentuais em termos de investimento, de vendas de produtos, de prestações, aqui já é item a item, ou seja, ao passo que aqui neste dashboard de decisão, quando eu digo vendas, digo as vendas todas, quando digo os gastos todos, aqui na análise de sensibilidade eu posso ir item a item. Olha, posso só chegar aqui e dizer que a margem que eu estava a pensar para as minhas mercadorias, se calhar,
posso tornar um cenário pessimista de 10% mais caro. Então posso colocar aqui nestas colunas. Depois temos aqui alguns indicadores de síntese. Os indicadores-chave do projeto, que são indicadores que estão ligados digamos, àquilo que os investidores gostam mais de olhar, a rentabilidade das vendas, a rentabilidade líquida e económica das vendas. O programa também calcula os EBITs da A. Se viemos aqui à análise económica, nós temos estes indicadores também. A margem de segurança, o ponto crítico do projeto, os graus financeiros de alavanca, as tais rentabilidades. A solvabilidade e a autonomia financeira são indicadores muito importantes que os investidores olham, não só os bancos, como também os investidores que nós tivemos para o projeto. O cash flow, os indicadores, mais aqui um resumo, portanto, os EBITs DAs, tudo o programa tem digamos, essa característica. E depois também apresenta aqui alguns gráficos. Portanto, os gráficos, se eu quiser, posso esconder, basta carregar aqui neste botão, escondo os gráficos. Todos os mapas que aparecerem, que tiverem estes ícones aqui do lado direito, do canto superior direito, o símbolo Excel na impressora e a ajuda, significa que eu posso exportá-los para Excel e posso trabalhá-los de uma forma mais criteriosa no Excel, ou então posso imprimi-los. No caso do plano de negócios, portanto, segue também, como eu disse, a estrutura de um plano de negócios, desde o sumário executivo, a apresentação do negócio, etc. E o programa é dividido em duas áreas. Uma é a área representada por este ícone, que são os textos, ou seja, é possível eu escrever um texto, no meu sumário executivo, se eu carregar neste botão, eu posso formatar o texto, posso escrever o que eu quiser dentro desta caixa de texto, posso formatá-la como se fosse o Word, posso colocar aqui o meu texto, o texto que eu quiser, que automaticamente o programa vai aparecer aqui dentro do sumário executivo, vai aparecer aqui o texto, que é o texto depois que vai ser gerado e que vai ser impresso e que vai ser gerado pelo relatório final. Depois também tem estes ícones aqui que significam tabelas. O programa tem muitas... vou só aqui apagar isto. O programa tem muitas opções onde eu posso preencher base de dados, digamos assim, que permita que nós chamamos de base de dados, mas que em vez de termos texto, temos elementos que podem ajudar o utilizador a preencher muito mais facilmente, muito mais rapidamente os projetos. Imagine aqui nos objetivos estratégicos, ou seja, em vez de eu estar a descrever um texto completo, o programa já adianta alguns itens que nós podemos colocar como objetivos estratégicos do nosso negócio. Como? Eu seleciono 2.8 objetivos estratégicos, carrego num destes botões de mais, e nesta lista, a primeira lista que me aparece, ok, qual é digamos, o objetivo estratégico que eu quero utilizar? Olha, um dos objetivos que nós queremos é apostar no mercado internacional. Como? Ok, posso escrever aqui qual é que é o objetivo de apostar no mercado nacional. Isto fica guardado. Depois posso adicionar mais outros. Outros objetivos estratégicos, ok, pode ser explorar ou diversificar o negócio por outras áreas. Ok, como? Estamos a pensar em diversificar o negócio para a área X, para a Y, etc. O programa já adianta aqui alguns tópicos que são muito interessantes de trabalhar. Estes tópicos podem ser alterados também. Se nós viermos aqui às definições, o programa tem aqui na lista de referências, nós chamamos as listas de referências, várias opções, todas as opções que utilizam estas listas de referências, neste caso os objetivos estratégicos, e temos aqui tudo o que aparecia nos objetivos estratégicos. Este item foi um que eu já adicionei, portanto foi por exemplo, por isso é que ficou assim com aquele nome. Todos os outros vêm por defeito com o programa, ou seja, já estão embutidos dentro do software. Para além dos objetivos estratégicos, há outras áreas como enquadramento do software, temos o modelo de 5 forças de Porter que também utiliza a mesma ferramenta, digamos. Aqui eu posso, numa análise ao setor, posso colocar aqui nas novas entradas, posso adicionar, digo, ok, uma das ameaças como novas entradas é economias de escala muito baixas de algumas empresas concorrentes. Nos produtos substitutos eu posso adicionar também e dizer que nos produtos substitutos a relação preço-desempenho do produto de serviço substituto é superior, ok? E isto vai me permitir construir o modelo de 5 forças de Porter. A SWOT funciona da mesma maneira,
é um dos exemplos também onde nós aqui adicionamos alguns, esta aqui já está preenchida, onde ele faz aqui a distinção entre pontos fortes e pontos fracos. Como é que eu os preencho? Através destes mapas. Então, todos estes mapas têm, eu aqui disse que um dos pontos fortes era a proximidade a fornecedores, mas posso escolher outro, proximidade aos consumidores pode ser um ponto forte da minha empresa, por exemplo. Então, estes itens, estas listas de referências são muito importantes, podem ser muito importantes para desenvolver, para tornar mais ágil o preenchimento de um plano de negócios, ok? Neste caso aqui eu estou a mostrar o menu 2.9, que é a localização das instalações, que eu já tenho previamente preenchido, e como podem ver ele está formatado, ou seja, eu vou abrir o editor. Eu aqui mudei a cor, porque posso mudar aqui a cor digamos, da minha letra e colocar a letra com outra cor. Posso adicionar imagens, nesse caso aqui adicionei como se fosse uma simulação da planta do meu armazém ou do meu interposto logístico, que é neste caso. Tem aqui esta opção de inserir fotos ou imagens ou tabelas. Eu aqui não vou atualizar. Portanto, tudo isto segue um enquadramento. Produtos e serviços. Qual é a descrição dos produtos e serviços? Eu, se quiser, depois posso adicionar e integrar mapas que estão feitos, calculados aqui no plano financeiro. Eu posso adicionar na descrição dos produtos, por exemplo, o mapa das vendas, a projeção de vendas das mercadorias, por exemplo. Significa que quando o programa imprimir o texto, vai depois também a gerar e anexar o respectivo mapa nesse texto. O plano estratégico funciona também da mesma maneira que o plano de negócios, tem estas opções que significam texto, é texto corrido, texto que eu coloco, que sempre que eu tenho este ícone significa que são áreas com listas de referências onde eu posso preencher de uma forma muito rápida. Por exemplo, aqui na análise dos stakeholders eu posso chegar aqui e dizer, ok, stakeholders, colaboradores, okay, qual é o nível de interesse, etc. Qual é que é, aqui nós podemos ver o plano estratégico, ok? Para a capacidade baixa, 2 para a capacidade, digamos, estamos a falar de capacidade que estes stakeholders têm, da importância que têm na empresa. Tudo isto é preenchido de uma forma automática e dinâmica e torna muito mais rápido o meu preenchimento. Se verificar aqui objetivos estratégicos, é exatamente o mesmo que eu ia colocar no outro plano de negócio. Portanto, há aqui partilha de alguns mapas, significa que se eu fizer mapas financeiros, eu posso utilizá-los no plano de negócios, e se há alguns quadros que eu preenchi no plano de negócio, eu posso utilizar no plano estratégico e vice-versa. Em termos de prints ou de relatórios que o programa gera, aqui na opção dos relatórios, eu carrego em plano financeiro e, por exemplo, eu posso chegar aqui e gerar os meus rendimentos, o rendimento de exploração e por mercado, vou só aqui gerar 2 para vermos como é que ele vai gerar isto. Posso pôr aqui também o gráfico, vou gerar só o relatório. O que é que o programa faz? Pega nos mapas que nós queremos, podemos selecionar todos ou podemos só selecionar alguns, porque consoante o tipo de negócio, se calhar não nos interessa imprimir ou gerar todos os mapas, e o programa aqui neste caso gerou-me 2 mapas só, mas eu posso gerar os mapas todos, como disse, da aplicação, e depois preparados para imprimir em PDF ou para uma impressora, ou seja o que for. Porque se verificar em plano financeiro, eu posso chegar aqui e selecionar todos os mapas, ok? Ou então só selecionar alguns mapas. No caso dos relatórios do plano de negócio e do plano estratégico, tem uma segunda opção que é a possibilidade de eu exportar isto para o Word, ou seja, o programa quando vai gerar alguns itens, portanto eu aqui vou selecionar aqui os objetivos estratégicos, aqui esta apresentação de negócio, nós vamos reparar quando o programa gerar o texto, como há coisas que eu ainda não preenchi, ele está neste momento a rever a compilação, há coisas que eu ainda não preenchi, então elas vão ficar preenchidas. Nos dados de identificação já estavam preenchidos, o programa coloca-os desta forma, o contacto da empresa não estavam, todos estes menus, o porquê do negócio, a breve descrição do negócio, eu não os tenho ainda colocados dentro do plano de negócios. Aqui na localização das instalações, já tenho aqui a localização e aquele mapa que vimos ainda há bocado com o texto, aquele ecrã, é possível agora de imprimir. Eu também, se quiser, posso chegar aqui e guardar isto e exportar isto para Word ou para PDF. Mais uma vez, para Word, como é que eu faço isto? Ou através daquela opção, ou então selecionar todo o meu plano e dizer assim, exportar para Word.
Isto tem uma grande vantagem e há muitos clientes nossos, utilizadores nossos que utilizam esta característica, porque a maior parte o Word permite, o programa já permite fazer uma série de parametrizações, mas é no Word que eu consigo, se calhar, fazer muito mais formatações, consigo adicionar, se calhar, outro tipo de quadros que são quadros específicos do projeto e que, se calhar, faz sentido eu trabalhar mais no Word. Portanto, nós damos este grau, este nível de parametrização aos utilizadores para que possam trabalhar da melhor forma, utilizar o Business Planner como uma base de dados, um repositório, uma área onde eu coloco os meus dados e o programa faz-me os cálculos adjacentes a esses dados, e depois uma segunda área que é ou imprimo ou gero utilizando os mapas do software, ou então posso exportar simplesmente para Excel e trabalhar no Excel ou no Word e formatar e colocar, digamos, personalizar o projeto à minha maneira. Portanto, basicamente é isto a apresentação que eu queria fazer do Business Planner, portanto não queria alongar muito mais, portanto, daí que tentei dar aqui uma ideia geral de como é que o Business Planner pode se tornar uma ferramenta muito importante, não só para startups, mas também para empresas que desenvolvam, consultores que desenvolvam projetos de investimento. Nós temos muitos clientes que são consultores e que desenvolvem projetos de investimento utilizando a ferramenta, empresas que queiram reestruturar, fazer a reestruturação do seu negócio, não só no plano financeiro, mas também no plano estratégico, pode utilizar o programa para apresentar um plano estratégico a uma administração, a um possível investidor, etc. Portanto, é uma ferramenta muito importante de auxílio e complementar aquilo que é um trabalho digamos, de um consultor ou de uma empresa. Ângelo, acho que... Obrigado. Pronto. Exatamente, é esses dois últimos pontos que tu mencionaste agora na parte final que também gostaria de salientar. Primeiro é quem é tipicamente o nosso cliente-alvo, e o nosso cliente-alvo é tipicamente ou incubadoras, portanto utilizando este software numa lógica de apoio às empresas incubadas, ou são gestores ou consultores que estão direcionados para a elaboração de projetos de investimento e planos de negócio. Pronto. Este software, esta última release, ela vem substituir a versão 1.0, portanto, ela tem vindo a sofrer alterações e esta claramente foca-se naquilo que são as maiores funcionalidades para projetos de empresas existentes. Ou seja, é uma lacuna que a versão anterior tinha e esta claramente permite abrir aqui o leque em termos daquilo que são as necessidades para os nossos clientes. Dito isto, abriria aqui espaço para uma sessão de questões. Temos já aqui algumas. A primeira foi a nível das moedas que são utilizadas ou que é possível parametrizar no software. Não sei se queres dar resposta, Rui. Sim, as moedas, sim, posso começar por essa. A moeda, eu acho que referi isso até uma ou duas vezes, que o software permite criar, permite trabalhar com várias moedas, portanto é parametrizável dentro da aplicação. Eu, se calhar, mais uma vez, posso aqui fazer o share do ecrã, ou seja, um bocadinho, e vou explicar como é que posso cá chegar. Portanto, aqui na opção definições, eu tenho aqui o ano de projeção. Eu posso também alterar o ano de projeção a qualquer altura, a qualquer momento do projeto. Posso alterar também o número de anos, ok? Isto significa que eu posso começar com 3 anos e depois, se calhar, negociando com investidores, ou se calhar o projeto não é viável. Isto é muito comum, nós quando estamos a trabalhar num projeto de investimento, nós fazemos o projeto para ser viável em 3 anos, por exemplo, mas ele, se calhar, não conseguimos que ele seja viável em 3 anos, então podemos aumentar para 4 ou para 5. E aqui é possível mudar a moeda, posso chegar aqui e escrever a moeda que eu quiser, o USD, cabo-verdiano, etc. Posso utilizar a moeda que eu quiser e automaticamente o programa reflete isso dentro dos mapas. Portanto, não é que o programa tenha, basicamente ele não tem digamos, o ícone dentro da moeda, o símbolo da moeda dentro dos mapas, tem depois aqui dizer qual é que é a unidade que é utilizada e isto, quando é impresso, vai lá a unidade monetária, euro. Se puser lá a unidade monetária, dólar, kwanza, cabo-verdiano, etc., eu consigo fazê-lo através daquela alteração. E aqui a moeda é basicamente o indicativo para a unidade monetária, não tendo ou não fazendo qualquer relação
a taxas de câmbio em vigor, entre as moedas, etc. Miguel coloca aqui uma questão, se o software funciona em ambiente web. Não, Miguel, é assim, o software, a ótica de utilização é imposto local, okay? Razão pela qual neste momento também no lançamento da nova versão estamos a oferecer 2 licenças adicionais. O que é que as licenças adicionais permitem? Permitem fazer a instalação do software em diversos postos de trabalho, neste caso até 3, portanto, ao adquirir o software tem 3 licenças, permitindo, como disse, a instalação do software em até 3 postos de trabalho, bem como fazer a alocação a diversos membros da sua equipa a nível da elaboração de projetos de investimento e planos de negócio. Portanto, não é uma versão web, poderá eventualmente num futuro relativamente próximo derivarmos para aí, mas para já é imposto local. Aliás, a lógica de desenvolvimento dos softwares nesta altura, aquilo que temos em mente, são ferramentas para o gestor. Mais do que para as empresas propriamente dito, são ferramentas para o gestor. A razão pela qual ainda mantemos a base de desenvolvimento em termos de posto local e é apenas compatível com o sistema operativo Windows. Okay. A Maria Amélia... Deixa-me só responder aqui uma do Celestino que pergunta: no balanço o ativo não é igual ao ativo capital? Não é. Se no caso não for igual ao balanço, se no balanço ou no seu balanço estiver a trabalhar, o ativo não for igual ao passivo e ao capital próprio, é porque os dados que são colocados a montante não estão a equilibrar o projeto. Normalmente isso acontece no financiamento, quando nós estamos a colocar financiamento que não é o financiamento que é necessário para o projeto. Neste caso aqui eu tenho um balanço completamente equilibrado. Não é? Aquilo que nós vimos que muitas vezes os utilizadores, quando apresentam, ok, eu não estou conseguindo equilibrar o meu balanço, é que o software equilibra o balanço, não equilibra de uma forma automática, mas nós temos que o compensar de uma forma criteriosa, e uma delas é utilizando o plano de financiamento, ou seja, se eu tiver a pedir menos financiamento ou mais financiamento do que aquilo que é calculado como necessidades de financiamento do projeto, porque o programa calcula, ou seja, não basta dizer que eu vou investir 100 mil euros, eu vou necessitar tenho que pedir um projeto, um plano de financiamento de 100 mil euros, porque às vezes há necessidades de fundo de maneio, nomeadamente no arranque do projeto, que são necessárias. Portanto, e o programa, qualquer base de cálculo de projeto de investimento faz esse cálculo digamos, do cálculo das necessidades de fundo de maneio, ou as necessidades de tesouraria, digamos assim, que são necessárias para o primeiro ano ou para o ano de arranque, e é isso que depois está refletido no programa. Portanto, o projeto equilibra sempre os balanços. Se o balanço, numa primeira abordagem, imaginem, basta fazer um simples exercício, começa a meter investimento e exploração, e depois a seguir vamos ver o balanço. O balanço está completamente desequilibrado, porque falta a componente de financiamento. Estas 3 variáveis, investimento, exploração, tanto custos como rendimentos e investimento, são 3 variáveis em componentes de projeto de investimento que elas têm que estar completamente equilibradas. E o programa precisa dessas 3 componentes equilibradas. Como nós dissemos, isto é uma ferramenta de auxílio de cálculo, mas a componente do gestor, que o Ângelo estava a falar, a componente do consultor, é muito importante em ir à procura desses equilíbrios e como é que poderá equilibrar a componente. Aqui não se trata só de equilibrar o balanço, mas de equilibrar, digamos, o projeto de investimento. Não é? Será mais isso. Força. Ok, o Celestino também colocou aqui uma questão no seguimento dessa, como fazer com que o capital social se mantenha inalterado ao longo dos anos do projeto. O capital social está sempre igual, ou seja, a partir do momento em que eu digo que aquele capital social é 500 mil ou 10 mil, o projeto assume aquele capital social sempre. Esta questão que a Maria Amélia coloca acerca das taxas de IVA, se podemos criar outras taxas de IVA. Sim. Isso que tu colocaste, aliás, a possibilidade de colocar taxas diferenciadas. E também eu posso colocar taxas diferenciadas de IVA em cada um dos produtos, até pode ser produtos que uns têm IVA, outros não têm IVA sequer, ok? Ou mercadorias, ou seja o que for, ou investimentos. Portanto, o programa permite colocar, parametrizar IVAs em taxas de imposto ao consumo em 3 áreas. Os rendimentos, portanto, a projeção de vendas, de serviço e de mercadorias,
e nos investimentos, portanto, e nos gastos também, portanto, nos custos mercadológicos, por exemplo. Portanto, é possível fazer isso. Ok, antes de avançar aqui para a questão do Miguel, que eu gostaria ainda de dar aqui espaço à questão que a Maria coloca, acerca de se o software contém manual de utilização e qual é o nosso apoio em termos de pós-venda. Eu se calhar começo aqui pelo pós-venda, que é o seguinte: a compra do software não contempla qualquer ação de formação, a não ser que nos seja especificamente solicitado pelo cliente. E aí deixamos sempre em aberto o cliente manifestar aquilo que são realmente as suas necessidades. Okay? Em termos de serviço de pós-venda, na realidade aquilo que nós disponibilizamos é um canal de suporte ao software, mas esse suporte ao software é especificamente utilizado para reportes dos nossos clientes em caso de má utilização ou inoperação, o software está totalmente fora de utilização. Portanto, é através dessa área que nós direcionamos todos os pedidos de suporte dos nossos clientes. Não serve para apoiar os clientes na elaboração dos projetos de investimento. Não é esse propriamente o objetivo do nosso canal de suporte ao software. Relativamente ao manual de utilização, o software, não sei se, Rui, se quiseres partilhar aí o ecrã, o software tem uma área de ajuda e na área de ajuda tem a secção de tutoriais, se quiseres. Okay. E não, portanto, tem aqui a lógica de utilização mapa a mapa daquilo que é a utilização do software. Portanto, poderá ser sempre uma forma de apoiar a fase inicial e a fase de aprendizagem que vocês têm de utilização do software. Obviamente também estamos sempre disponíveis para o esclarecimento de qualquer questão que vocês tenham e que esteja relacionado com a utilização do software. Sim, temos o nosso website, existe um canal de suporte, que é este único dashboard, onde existe uma área para colocar tickets, ou para colocar pedidos de suporte técnico e nós respondemos. Muitas vezes já existe uma base de dados dentro deste suporte em que os utilizadores encontram a solução lá dentro. E depois tem aqui umas zonas onde explica como é que iniciamos o projeto e a parte que é principal, que é essa onde nós damos o nosso suporte, que é colocar aqui um ticket, colocar uma questão e nós respondemos digamos, a esse ticket. Imaginem, eu tenho aqui uma dúvida sobre, às vezes colocam-nos essa questão, há bocado que o doutor estava a colocar, que era a questão dos balanços, não estou a conseguir equilibrar o balanço, e às vezes há ali determinadas questões que nós podemos analisar e dizer, olha, se calhar isto tem a ver com a parte do financiamento, e aquilo que os clientes fazem, chegam àquele site, submetem um mapa ou submetem um print do ecrã, explicam exatamente qual é a dúvida que têm e nós respondemos por aquele canal, digamos, utilizamos aquele canal preferencialmente quando existem dúvidas mais específicas de manipulação dos mapas ou manipulação do software, utilizamos esse canal preferencialmente e é algo que é extremamente útil e trabalhamos muito bem nessa área com os nossos clientes. Okay, no seguimento aqui da questão que o Miguel coloca, não sei se queres explicar um pouco como é que se processa o workflow em termos daquilo que é a transferência de fecheiros. Portanto, a questão aqui vai ao encontro da questão que o Miguel coloca, é ele ter alguém da equipa que elabora o projeto e depois envia para revisão. Portanto, estamos aqui a assumir o programa dos utilizadores e numa lógica de transferência de fecheiros, não sei se queres exemplificar aí. Portanto, o programa tem aqui duas opções. Uma que eu não referi, que é o criar cópia. A criar cópia permite fazer simulações, criar simulações sobre um projeto já feito, ou seja, eu posso criar uma cópia daquele projeto, dar-lhe outro nome e trabalhar sobre os dados desse novo projeto, e tenho dois projetos que a partir de uma determinada altura divergem, ou seja, isso pode ser importante para criar simulações mais complexas do que estas que estão aqui, por exemplo, o dashboard de decisão. E relativamente a esta questão da colaboração, nós colocamos nesta nova versão esta opção do transferir, importar e exportar projeto. Significa que eu posso, de uma forma, o software cria uma estrutura, ou seja, não é simplesmente um único fecheiro, cria uma estrutura de fecheiros e uma pasta que corresponda ao conteúdo todo do projeto. E eu posso enviar essa informação para um colaborador meu. Imaginem que eu estou a trabalhar e o Ângelo estamos a trabalhar os dois no mesmo projeto.
um de nós pode estar a trabalhar no plano financeiro, outro no plano de negócios, mas há uma altura que eu tenho que transferir informação para ele, porque não estou a trabalhar na cloud, não estou a trabalhar de forma remota, ou seja, isto eu trabalho em formato file mode, ok? Se olharmos isto, é quase como se estivesse a trabalhar com ficheiro de Excel ou do Word ou de PowerPoint, seja o que for. São ficheiros, 2 ou 3 ficheiros que são guardados e colocados numa pasta qualquer dentro do meu computador. E depois aquilo que eu faço, se quiser transferir toda a estrutura do projeto para o Ângelo, neste exemplo, caso prático que eu estou a dar, chego aqui e faço exportar projeto. Escolho qual é que é a pasta onde ele vai exportar e o que o programa faz é exporta-me um ficheiro que é um zip de todas as informações, todos os documentos e informações que eu estou a colocar no projeto, e depois envio por e-mail, ou por o e-transfer, ou ponho na box, ou ponho no OneDrive, posso pôr numa cloud, até posso estar a trabalhar isto com estes ficheiros podem estar numa cloud, e depois o Ângelo vai fazer é importar o projeto, ou seja, vai buscar o meu ficheiro, faz importar o projeto e a partir do momento em que faz importar o projeto está a trabalhar dentro do computador dele com o mesmo projeto, com a informação que eu lhe enviei. Portanto, nós tornamos esta parte colaborativa neste sentido, onde é possível transferir ficheiros e transferir os projetos de uma forma, como não se trata só de um ficheiro, nós utilizamos aquela opção para condensar toda a informação que está subjacente a um ficheiro, até que o software permite colocar anexos, colocar documentos em anexos dentro da aplicação e enviar para um outro colaborador meu que tenha que ter uma licença válida do Business Planner para poder trabalhar. E por último aqui uma questão acerca da língua do software, se é sempre em português ou podemos trabalhar também noutras línguas, nomeadamente inglês. Uhum. Não, ou seja, neste momento só está a permitir a questão da língua portuguesa. Da língua portuguesa. Ok. Aqui vamos tentar esclarecer esta questão que o Celestino coloca. O Celestino é nosso cliente, portanto. Eu vejo no seguimento da questão anterior que ele colocou. Sim, coloca, quando a elaboração do meu plano de negócios, o capital social acresce. Em princípio não deveria acontecer isso, mas portanto, só mesmo olhando para os seus dados, aquilo que eu é encaminhar. Esta é uma questão que é técnica, pronto, e tem a ver mais eventualmente com a especificidade do seu projeto de investimento, utilizar aquele canal de online que nós temos, aí dentro do programa tem aquela opção da ajuda e ele automaticamente entra dentro do canal online e colocar esse ticket com essa questão e eventualmente colocar um print do mapa, uma imagem do mapa e explicar concretamente qual é que é a sua dúvida, porque é uma questão mais específica da utilização para esse projeto, propriamente uma coisa geral. Não é? Ok. Neste momento temos todas as questões colocadas respondidas. Não sei se em jeito de conclusão, Rui, queres acrescentar alguma coisa àquilo que já foi dito? Não, podes tu concluir se quiseres. Aquilo que já foi dito foi que era uma aplicação extremamente ágil de trabalhar. Ela permite trabalhar em 3 planos, plano financeiro, plano de negócios e plano estratégico. Eu posso trabalhar só num plano financeiro e não fazer o plano de negócios pela aplicação, posso fazer no outro lado, se quiser. Mas o formato que ela foi concebida, de maneira a que tenha aqueles menus, aqueles itens todos, é muito importante, porque faz um follow-up de todo o projeto e, como disse, é uma ferramenta como outra qualquer, mas que o objetivo é tornar, neste caso, para este tipo de atividade, consultores, gestores, etc., ou até startups, como temos algumas a utilizar a aplicação, que possam trabalhar com o programa e concentrar-se e focarem-se mais naquilo que é o negócio, que é aquilo que é o projeto, e utilizarem a ferramenta, pronto, que as ferramentas não devem ser complicadas de trabalhar, e utilizarem a ferramenta como uma forma ágil de desenvolver o seu projeto, ou o seu plano de negócios, não é? Exato, e esta certamente não é nada complexa de utilizar. Pronto, em jeito de conclusão, nós vamos publicar este vídeo, portanto, oportunamente, e caso desejem, podem sempre enviar-nos um e-mail solicitando o envio da apresentação e, portanto, terão do vosso lado o vídeo para que possam voltar a analisar, ver com mais detalhe a apresentação que o Rui fez e dissipar algumas questões e dúvidas que permanecem. Do vosso lado, deduzo que vocês prestaram atenção nisso, têm do vosso lado a versão de demonstração do software. Portanto, a versão de demonstração é exatamente a versão que o Rui teve a apresentar.
ela não apresenta qualquer restrição em termos de utilização, permitindo com isso que vocês façam uma análise do software como deve ser. E, portanto, a lógica é o cliente avançar para a compra, tendo perfeito conhecimento daquilo que é o fator aprendizagem e aqui o fator utilização do software. Qualquer questão que vocês tenham e desejem colocar, podem colocar através do e-mail marketing@rcrcontabilidade.pt. Eu darei diretamente as respostas. Poderá também haver o caso do Rui entrar em contato com vocês diretamente, mas qualquer questão que vocês tenham, estão perfeitamente à vontade para colocar as vossas dúvidas e cá estarei para vos responder em tempo útil. Ok? Visto que não há mais questões, eu julgo que daríamos como terminado este webinar. Eu agradeço a vossa presença. Nós vamos frequentemente renovar este tipo de conteúdos, portanto, é uma questão de vocês estarem atentos às nossas redes sociais, LinkedIn, Facebook. Vamos renovar constantemente este tipo de conteúdos. Vamos também lançando conteúdos à volta deste software, bem como de outros que nós temos. Portanto, é uma questão de nos acompanharem e qualquer questão, cá estamos para responder. Ok? Pronto. Ok. Estamos como terminado este webinar. Continuação de bom dia Obrigado para vocês e obrigado pela vossa presença. Obrigado.